crianças, tudo bem? Estamos iniciando a aula número 12 de língua portuguesa para os estudantes do quarto ano. Eu sou a professora Márcia, você já me conhece e sempre começo com aquele recado bem importante para vocês. Lavar bem as mãos várias vezes ao dia e usar a máscara para proteger a saúde, para ficar protegido e ficar bem, né? Para estar bem disposto para continuar com as suas atividades escolares. Para a aula de hoje nós vamos precisar do caderno, o lápis, a borracha e uns pedacinhos de papel. Pode ser qualquer papel, pode ser uma folha de caderno ou outro papel que você tem em casa. Então abra lá seu caderno e vamos fazer a primeira anotação do dia. Você vai escrever lá a data de hoje, aula número 12, língua portuguesa. E eu quero relembrar você para esse caderno que aparece no canto da tela. Sempre que aparece o caderno e o lápis é o momento do registro. Então vou dar um tempinho para você se organizar e já voltamos. Data registrada. Vamos então relembrar o que vocês fizeram nas últimas aulas com a professora Laiane? Então, nas aulas anteriores, vocês leram esse texto aqui. Peixes bebem água do mar, do jornal eletrônico Joca. Vocês fizeram várias atividades com esse texto, atividades de compreensão, interpretação. Vocês trabalharam também com as palavras que indicam a mesma coisa, né? Com os sinônimos. Aquela atividade ali, mar é a mesma coisa que oceano. E também viram o uso das aspas, que são aqueles sinaizinhos que aparecem ao lado das palavras para destacar as palavras em alguns textos. E na aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos começar uma sequência nova. E para começar essa sequência nova, nós vamos começar de uma forma bem tranquila, bem gostosa. Uma coisa que eu tenho certeza que vocês gostam, que é uma história. Então você vai se ajeitar aí na sua poltrona, na sua cadeira, bem tranquilo, para prestar atenção nessa história. Essa história está num vídeo que vocês vão ver agora, O Abraço do Ouriço, com a Adriana Barreto. Então vamos escutar bem essa história? Oi, meu nome é Adriana Barreto Almeida, do coletivo Era Uma Vez. E eu tenho uma história aqui que eu quero ler para vocês. A história se chama O Abraço do Ouriço. Ela foi escrita por mim, foi ilustrada pela Verônica Fukuda e foi publicada pela editora Letria. O Abraço do Ouriço. Se não era aquilo e não era isso, qual era a tristeza do pequeno ouriço? Ele ouvia a vida inteira: ouriços são espinhosos. E disso nos orgulhamos. Os outros bichos, quando chegamos, saem de perto, porque fomos feitos para espetar. E espetamos. Era essa a tristeza do ouriço. Ao menos naquele dia, queria aquilo que ele via nos abraços. Olhinhos se fechando de alegria, braços compridos se esticando por magia, e o calor de um corpo amigo preenchendo seus espaços. Mas tem bicho que apressa o passo, quando vê amigo triste, precisado de abraço. O tatu
tentou. O carneiro tentou. A vaca tentou. Não teve jeito. Ainda triste, o ouriço foi para casa com um não abraço no seu peito. Mas na vida de um ouriço, e na minha e na sua, na de quem existe, existirá ou existiu, uma coisa é uma coisa, e também é outras mil. Um carinho de presente, um paparico, uma amizade. São abraços de outro jeito e não são menos de verdade. Assim, no seu coração, naquela noite apareceu um ponto bem quentinho, que num instante cresceu. Um abraço nasceu lá dentro e seus espaços preencheu. Essa é a história do ouriço que queria um abraço. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um abraço para vocês do Coletivo Era Uma Vez. Gostaram da história do ouriço? Que história bacana, né? E olha o nosso privilégio, escutar a história pela criadora da história. Quem contou a história pra gente, a Adriana Barreto, é a criadora da história. E nós vamos falar bastante da Adriana Barreto nas nossas aulas. Mas antes, eu quero contar para vocês por que foi que eu escolhi essa história. Essa história fala de uma coisa muito gostosa, que é o abraço. Eu gosto de abraço, tenho certeza que você também gosta. Mas nesse momento que nós estamos vivendo, nós não podemos ficar abraçando as pessoas, né? Temos que manter o distanciamento, evitar o contato físico. Da mesma forma que o ouriço ali, né? Ele queria muito um abraço, mas os amigos dele não podiam abraçar, porque o ouriço é um bichinho cheio de espinho, e se alguém abraçar, vai se espetar. Mas os amigos do ouriço gostavam muito dele e queriam que ele soubesse disso. Então resolveram fazer uma surpresa, demonstrar para o ouriço de outra forma o quanto eles gostavam dele. E aí fizeram uma festa para ele. E ele ficou feliz e se sentiu abraçado. Então essa história faz a gente pensar um pouquinho, né? Não podemos abraçar, mas nem por isso vamos deixar de expressar o nosso carinho pelas pessoas. Se não podemos abraçar, vamos demonstrar através do afeto, através oferecendo nossa amizade, sendo gentil com as pessoas, porque daí as pessoas percebem o quanto a gente gosta delas, sem precisar ter o contato físico. E eu quero aproveitar também e mostrar para vocês o quanto eu gosto de vocês, mandando um baita de um abraço virtual, né? Porque vocês estão aí do outro lado da tela. Então receba um abraço bem carinhoso da professora aqui. E também quero mandar um outro abraço bem especial. Quero mandar um abraço para a escritora Adriana Barreto, tá? Adriana, um super abraço, muito obrigada por colaborar tanto com as nossas aulas aqui de língua portuguesa. Bem, crianças, o livro é esse aqui, O Abraço do Ouriço. Eu vou pôr ali na tela para vocês verem de pertinho. Então aqui na capa nós temos ali o nome da autora, Adriana Barreto Almeida, né, que é quem escreveu o livro, o nome da ilustradora, a Verônica Fukuda, a ilustradora é quem faz os desenhos do livro, e a Letria, que é a editora, que é quem publica, quem vende os livros. Mostrando novamente para vocês a imagem da Adriana Barreto Almeida, né, a escritora,
e a Verônica Fulcuda. A Adriana, ela tem vários livros. Ela tem ali o Poemear de Pernas pro Ar, A Última Folha e Todo Laço é Feito de Areia. Esse último livro ali, Todo Laço é Feito de Areia, é para adultos, mas os 2 primeiros são infantis. Então, assim, se você encontrar, de repente, numa livraria, numa biblioteca, algum desses livros, vale a pena você ler, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bem, eu vou convidar vocês agora para a gente conhecer melhor essa escritora, a Adriana Barreto. Para isso, a gente vai ler um texto sobre ela, esse texto aqui. Vamos à leitura, então? Adriana Barreto Almeida. Adriana Barreto Almeida é uma autora paulistana, nascida em junho de 1973. Estudou letras na Universidade de São Paulo e trabalha como professora de inglês e escritora de livros, de literatura e de material didático. Em 2004, mudou-se para Curitiba, depois de um período de alguns anos na Inglaterra. Escreveu 4 livros, 1 para adultos e 3 para crianças, embora ela diga que os livros para as crianças são para todas as idades. O seu livro mais recente, O Abraço do Ouriço, foi publicado em 2020, durante a pandemia. É mãe de Thomas e tem 3 gatos muito bagunceiros. Então, esse é um texto sobre Adriana Barreto. Viram que bacana? Ela mora aqui na nossa cidade. Então, às vezes a gente acha que os escritores moram tão longe da gente, mas não. De repente, a gente pode estar caminhando aqui pelas ruas da nossa cidade e encontrar com a Adriana. Já pensou que bacana? Bem, então nós vamos estudar agora nas próximas aulas esse texto, né? Em língua portuguesa a gente estuda os textos para compreender melhor as palavras, compreender toda a mensagem que o texto traz. Então a gente vai dividindo o texto em pedacinhos, vai analisando e assim a gente vai aprendendo os conteúdos da língua portuguesa. E nós vamos começar de olho nas palavras, porque às vezes a gente não compreende bem o texto porque não sabe bem o significado de uma ou outra palavra. Então vamos lá? Então, nesse trecho aqui, trabalha como professora de inglês e escritora de livros de literatura e de material didático. Eu destaquei ali em vermelho, material didático. O que é material didático? Vamos ver lá. Material didático consiste em todo e qualquer tipo de material que tenha o objetivo de ensinar algo. Então, vamos pensar. Vamos pensar nos materiais que a gente usa lá na sala de aula. O livro. O livro, será que é um material didático? Material didático é aquele material que tem o objetivo de ensinar algo. No livro didático a gente tem textos, né? A gente tem exercícios. Então, ele está nos ensinando alguma coisa. Então, o livro é um material didático. É esse tipo de material didático que a Adriana produz, né? Que ela escreve. Mas existem outros materiais didáticos. Vamos pensar em outros materiais. Um caderno. Um caderno é um material didático? Quando ele está vazio, né, até que não, mas quando ele está ali que você já escreveu, já colocou seus registros ali, ele é um material didático, porque depois você vai retornar naquelas atividades que você fez no caderno, você vai estudar, você vai relembrar, você vai usar o caderno para fazer exercícios, então ele está sendo usado com o objetivo de ensinar algo. Um cartaz também pode ser um material didático, porque a professora de repente leva um cartaz e faz toda uma explicação usando as imagens do cartaz, o texto do cartaz. Você pode produzir um cartaz sobre alguma atividade que você está fazendo na escola. Então, ele está servindo para ensinar algo. E é um lápis. Pense um pouquinho. O lápis também é um material didático? O lápis não, né? O lápis é um material escolar, porque o lápis a gente usa para fazer registro, mas depois você pega o lápis e olhando para ele, ele não vai te ensinar nada, né? Você usa para escrever, mas ele não tem o objetivo de ensinar nada pra gente. Então, pensando nisso que eu coloquei para vocês, questão número 1. Pensando na definição de material didático, descubra quem são os intrusos. Então, você vai pensar em tudo isso que eu falei sobre material didático e vai encontrar palavras que são intrusas ali. Tem 2 palavras, tá? Então, você vai escrever lá no seu caderno, material didático, e vai colocar lá quais são as 2 palavras que são intrusas, tá? Então, lembrando, pensando no que eu falei sobre material didático. Um tempo para você fazer essa atividade.
Então, descobriu quem são os intrusos aí? Bem, intrusos seriam os materiais que não são didáticos. Então, vamos pensar lá. Um texto é um material didático? Sim, um texto é, né? Porque o texto nos ensina, né? Nos informa muita coisa. Então, o texto não é intruso. O caderno. O caderno, já expliquei para vocês, que o caderno é usado para fazer atividades, exercícios. Ele é um material didático, então ele não é um intruso. Um clips. Um clips, né? Segura papel. Não ensina a gente a fazer nada. É um material de escritório. Então, o clips é intruso ali. Cartaz, já falei do cartaz. O cartaz nos ensina, né? Tem informações. Então, ele é um material didático. Livros, também falei, que também são materiais didáticos, né? Tem livros que são só de literatura, só contam história. Mas os livros que a gente usa na escola são materiais didáticos. E o lápis? O lápis também já havia falado. O lápis não ensina nada. Então, o intruso ali também é o lápis. Então, anotado lá no seu caderno, ficou assim. Número 1, clips e lápis. Confere se você anotou certinho. Conferiu? Então, vamos agora para a questão número 2. O seu livro mais recente, O Abraço do Ouriço, foi publicado em 2020. Qual das expressões a seguir pode substituir a palavra destacada sem mudar o sentido da frase? Então, vamos pensar lá. Palavra destacada, recente. O que é recente? Recente é algo antigo? Algo novo? Algo vendido? Então, você vai escrever lá no seu caderno a palavra recente e vai colocar ali qual das palavras pode substituir a palavra recente na frase sem mudar o sentido da frase. Um tempinho para você. Conferindo então essa questão. Então vamos ver, recente. Para a gente saber o que essa palavra realmente significa, a gente tem que buscar ela em algum lugar. E aonde que a gente busca essa palavra? Acertou quem disse que a gente busca no dicionário. É no dicionário que a gente encontra o significado das palavras. Então vamos ver o que o dicionário diz sobre a palavra recente. Significado de recente: feito ou acontecido há pouco tempo. Novo, descoberta recente. Com pouco tempo de existência, de vida, de duração, fresco. Minha história com ele é muito recente. Então, pela definição do dicionário, a gente já sabe o que significa recente, né? Será que recente é antigo? Não, né? Não foi isso que a definição falou pra gente. Então, vamos tirar o antigo ali. Novo? Olha lá, a definição. Isso mesmo. Recente é a mesma coisa que novo. Então, não é vendido, é novo. Vamos colocar a palavra novo lá na frase para ver como é que fica? O seu livro mais novo, O Abraço do Ouriço, foi publicado em 2020. Então, a palavra novo substitui a palavra recente e não muda o sentido da frase, porque novo e recente é a mesma coisa. Então, lá no seu caderno ficou assim. Número 2, recente, novo. Confere se está certinho. Muito bem. Vamos ficar agora de olho no texto. Vamos entender melhor as informações nesse texto que a gente está lendo. Então, para isso, você vai pegar aqueles pedacinhos de papel que eu pedi para você no começo da aula.
Então você pode ter isso a folha, de repente precisa cortar, você vai fazer pedacinhos de papel do tamanho desse aqui. 4 pedacinhos a gente vai precisar. Aí você vai dobrar esses pedacinhos de papel ao meio e ele vai ficar assim, como se fosse uma capinha, né? Que dá pra gente abrir e fechar. Então eu vou dar um tempinho pra você organizar esse papelzinho aí. Organizou os papeizinhos? Muito bem. Então, a gente vai usar esses papeizinhos para anotar as respostas das questões. Então, as questões serão alternativa A e B. E você vai anotar a resposta aqui pelo lado de fora do papelzinho. Então, aqui você vai deixar ele fechadinho e vai escrever a letra correspondente da questão correta por fora. Vamos começar? Então, questão 1A. Além de escritora, Adriana Barreta Almeida é professora ou ilustradora? Tá? Pensa aí um pouquinho e marca a resposta correta aí no seu papelzinho. Para a gente então conferir e ter certeza da resposta, vamos então relembrar um trecho lá do texto onde está escrita essa informação. Estudou letras na Universidade de São Paulo e trabalha como professora de inglês e escritora de livros de literatura e de material didático. Então, a Adriana Barreta, além de escritora, é professora. Questão certa, alternativa certa, alternativa A. Bem, aqui em cima da mesa eu tenho 2 envelopes, envelope A e envelope B. Dentro desses envelopes eu tenho sílabas. Então, de acordo com a alternativa correta, eu vou tirar uma sílaba do envelope. Então, nós marcamos a alternativa A, eu vou tirar uma sílaba aqui do envelope A. A sílaba é mi. Então, você vai abrir lá aquele papelzinho que você anotou, a alternativa A, vai abrir e dentro você vai escrever mi. M-I. Escreve lá. Escreveu? Então, agora você vai deixar ele de ladinho, vai pegar outro papelzinho para responder a próxima questão. Então, questão 2. Em 2004, mudou-se para Curitiba, depois de um período de alguns anos na Inglaterra. Lendo o trecho acima, entendemos que Adriana morou em Curitiba e depois mudou-se para a Inglaterra, morou na Inglaterra e depois mudou-se para Curitiba. Então, releia o trecho, pensa um pouquinho e anote aí no papelzinho, alternativa A ou alternativa B.
Então vamos pensar lá. Mudou-se para Curitiba depois de um período de alguns anos na Inglaterra. Então nós entendemos aí o quê? Que ela veio para Curitiba depois de ter passado um tempo na Inglaterra. Então a alternativa correta é a alternativa B. Morou na Inglaterra e depois mudou-se para Curitiba. Então se a alternativa correta é a B, eu vou tirar uma sílaba agora do envelope B. A sílaba é a sílaba D. D e E. Então, abre o papelzinho e coloca lá dentro. D e E. Então, agora a gente tem duas sílabas. A sílaba Mi e a sílaba D. Anotou? Muito bem. Então, vamos para a próxima questão. 3. Escreveu 4 livros. 1 para adultos e 3 para crianças. Embora ela diga que os livros para crianças são para todas as idades. De acordo com o trecho, Adriana afirma que não precisa ser criança para gostar de seus livros infantis, ou livros infantis não são para adultos. O que a Adriana está afirmando aí? Releia o trecho, analise e identifique a resposta correta. Então vamos pensar lá. O que a Adriana diz? Ela diz que os livros para crianças são para todas as idades. Então ela está dizendo o quê? Que não importa a idade, pode ler o livro para as crianças. Então ela está dizendo o quê? Que não precisa ser criança para gostar de seus livros infantis. Alternativa correta, alternativa A. Vamos então uma sílaba do envelope A. Agora uma sílaba bem grande. É a sílaba PAN. P-A-N. Anota lá no seu papelzinho. P-A-N. Anotou? Bem, já temos 3 sílabas. Será que essas sílabas formam uma palavra? Que palavra será que vamos formar? Vamos então à última questão para a gente descobrir? Questão 4. Adriana Barreta Almeida tem 3 filhos e um gato ou 1 filho e 3 gatos? Agora você vai ter que usar um pouquinho sua memória para lembrar o que a gente leu lá no texto. Um tempinho para você.
Conseguiu lembrar dessa informação? Vamos ver lá o que o texto diz pra gente? É mãe do Thomas e tem 3 gatos muito bagunceiros. Então, ela é mãe do Thomas, ela tem um filho e 3 gatos. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos ver então qual é a última sílaba que nós temos aqui no envelope B. Uma sílaba formada por uma letra só, a letra A. Então, abra lá seu papelzinho e coloque letra A. Bem, agora você ficou aí com 4 sílabas, igual a minha aqui no quadro. E eu vou desafiar você a organizar essas sílabas e descobrir qual é a palavra que essas sílabas formam. Um tempinho para você. Descobriu a palavra? Então, olha lá na sua tela que as sílabas agora vão se mexer, olha lá. A palavra é pandemia. É uma palavra que a gente tem ouvido bastante nos últimos tempos, né? Estamos vivendo uma pandemia. Mas o que é pandemia? Se alguém te perguntar o que é pandemia, o que você vai falar? Bem, para a gente entender, saber o significado das palavras, a gente busca no dicionário. Mas antes vamos ver como essa palavra aparece no texto. Foi publicado em 2020 durante a pandemia. Então, lá no texto aparece assim. Então agora vamos ver como aparece no dicionário. Significado de pandemia: doença infecciosa e contagiosa que se espalha muito rapidamente e acaba por atingir uma região inteira, um país, um continente, etc. Então, isso é uma pandemia. Então, pandemia não é qualquer doença. Tem que ser uma doença infecciosa, né, que causa infecção, contagiosa, que passe de uma pessoa para outra de forma rápida e atinja um grande número de pessoas. Né? Então, pandemia não é só o Covid-19. Já existiram outras pandemias de outras doenças. Tá certo? Então, agora você sabe bem certinho do que se trata uma pandemia. Vamos retomar, então, lá o texto que nós estamos estudando. O texto fala da escritora Adriana Barreto. Mas que tipo de texto é esse? Na língua portuguesa, a gente fala que o tipo de texto é o gênero do texto. Você já estudou vários gêneros. Você já estudou bilhete, já estudou piada, conto. Mas e esse texto? Esse texto está falando da vida de uma pessoa. Qual é o gênero desse texto? O gênero desse texto é biografia. E para a gente entender bem esse gênero, a gente tem que analisar a palavra biografia. A palavra biografia vem do grego
da junção de duas outras palavras, da palavra bio e da palavra grafia. Vamos ver o que significa a palavra bio. Bio significa vida. A palavra grafia significa escrita. Então, juntando o significado dessas duas palavras, nós entendemos o quê? Que a biografia é um gênero textual que narra a história da vida de alguém, ou seja, conta a vida de alguém. Esse alguém pode ser qualquer pessoa. Então, não tem biografia só da Adriana Barreto, tem biografia de qualquer pessoa, desde que essa pessoa realmente exista, né? Tem que ser uma pessoa, não pode se inventar uma pessoa, tem que ser uma pessoa que realmente exista, que tem uma vida, que tenha situações a serem contadas. Geralmente são escritas biografias de pessoas famosas, né? Porque as pessoas têm curiosidade de saber um pouquinho mais sobre a vida dessas pessoas. Então agora você vai anotar no seu caderno essa informação para você lembrar o que é biografia. Então você vai colocar lá bio mais grafia, o significado de bio que é vida e o significado de grafia que é escrita. Um tempo para você. Anotou bem certinho? Muito bem. Então, lembrando você que o seu caderno é uma fonte de consulta. Então, essa informação você pode retomar em outro momento para você guardando aí na sua cabeça o que é uma biografia. Então, pensando ainda em biografia, quem escreve uma biografia? Quem que escreve esse tipo de texto? São os autores, escritores, jornalistas.
reportes. Então, alguém que pesquisa a vida de uma outra pessoa, porque na biografia os fatos têm que ser verdadeiros. Então, tudo que a gente leu na biografia da Adriana Barreta é verdade. Então, essas pessoas que escrevem, que trabalham com escrita de texto, fazem uma pesquisa sobre a vida da pessoa e escrevem esse texto. Onde? Ai, professor, eu quero ler a biografia de um ídolo meu, né? De um atleta, de um cantor. Aonde que eu vou procurar esse tipo de texto? Você vai encontrar em livros, né? Existem livros que é o livro inteirinho a biografia de uma única pessoa. Aconteceu tanta coisa na vida daquela pessoa, ela se destacou tanto na sociedade que tem que escrever um livro inteirinho sobre ela. Mas tem também em revistas, em jornais, na internet e em outros, né? Existem muitos sites, muitos blogs que são especializados em biografias. Então, se você de repente tem curiosidade de saber sobre a vida de alguém, você pode procurar essa biografia, que se for uma pessoa famosa, com certeza você vai encontrar. E para quem? Quem que vai ler esse tipo de texto? Qualquer pessoa que tenha curiosidade de saber sobre a vida de uma outra pessoa. Vamos ver mais algumas características da biografia. Então, na biografia da Adriana Barreta tem algumas informações. Vamos retomar essas informações. Nasceu em junho de 1973, estudou letras. Em 2004, mudou-se para Curitiba e escreveu 4 livros. Então, essas são algumas informações que apareceram no texto. Percebem como as informações elas vão sendo colocadas numa ordem? Então, começa falando quando ela nasceu, aí ali no texto passa mais um tempinho, ela cresceu, estudou, aí ela mudou para Curitiba e recentemente ela colocou ali que ela escreveu os 4 livros. Então, numa biografia, os fatos, eles são colocados em uma ordem. Então, não começa contando a vida atual da pessoa e depois volta lá para quando ela era criança, depois volta quando ela é adulta e volta quando ela nasceu. Não, é uma ordem. Começa sempre do nascimento da pessoa e os fatos vão sendo colocados na ordem que eles foram ocorrendo na vida da pessoa. Tá certo? Bem, crianças, a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero você para a nossa próxima aula. Fique bem, se cuide, um grande abraço. Tchau!